Boa tarde, gente. Hoje é dia 30 de junho. Estamos aqui para mais uma aula sobre a matéria do sexto ano, visando dar então início à primeira semana de atividades do PET número 2. Essa semana do PET ainda vai estar relacionado com uma revisão de algo que a gente já viu em sala de aula, talvez uma das últimas matérias que a gente chegou a ver dentro de sala de aula. Essa semana nós trabalharemos então com os períodos da pré-história, tá? Dentro desses períodos da pré-história, nós teremos então nessa primeira semana a gente vai trabalhar com o primeiro desses períodos, que é o período paleolítico. O que a gente tem como característica desse período paleolítico? É o primeiro período, então, que se data o aparecimento do homem sobre a Terra. A gente já viu nas aulas anteriores, tanto do PET quanto as minhas aulas lá presenciais, que se a gente for seguir aquela linha de evolucionismo, ou seja, acreditar que o homem é uma evolução de um primata original que gerou vários ramos evolutivos, nesse período paleolítico a gente ainda nota uma convivência do Homo sapiens, que seria então a última espécie, nós, com outros ramos evolutivos. Homem de Neandertal, o Homo habilis e o Homo erectus. Todos eles estariam convivendo ali no mesmo período, então, da pré-história, que é esse período paleolítico. Quais são as principais características desse período até para a realização das atividades aí do PET? Bom, o período paleolítico é marcado por um modo de sobrevivência desse homem pré-histórico através da caça, pesca e coleta. Ou seja, a alimentação desse homem era baseada naquilo que ele podia caçar, naquilo que ele podia pescar e nos frutos, legumes, vegetais que ele coletava da natureza. Por conta disso, esse homem passa a ser de característica nômade, ou seja, os povos do Paleolítico são povos nômades. O que quer dizer isso? Assim que se esgotava todos os recursos ali da região, ou seja, acabavam os animais para serem caçados, acabavam os peixes a serem pescados ali nas águas próximas a eles, os frutos, legumes e verduras daquela área já se esgotaram, eles tinham que sair dessa área e migrar ou ir para outra região. Por isso que esses homens do Paleolítico viviam majoritariamente em cavernas, porque eles nem precisavam construir suas casas, uma vez que eles teriam que mudar com uma certa frequência assim que se esgotassem os recursos daquela região. Uma outra característica é que esses homens possuíam ferramentas bem rudimentares, feitas à base do que a gente chama de pedra lascada. E é por isso que esse período paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Ou seja, esse homem de antigamente, do período paleolítico, ele pegava pedras, lascas de pedra, e utilizava isso como se fossem ferramentas. Uma pedra, uma lasca de pedra mais pontiaguda poderia ser um machado, poderia ser uma faca. Um mais redondo poderia servir para moer algum tipo de alimento. Então, esse homem não sabia moldar suas ferramentas. Ele encontrava pedras na natureza que atendessem à sua necessidade e utilizava isso como se fossem ferramentas. Uma descoberta desse homem do Paleolítico vai ser o fogo também. Ele ainda não vai ter tanta habilidade para manter o fogo, mas a partir do momento que ele consegue fazer o fogo passa a ser algo de extrema importância para esse homem do Paleolítico, uma vez que a partir desse momento ele podia cozinhar seus alimentos. A alimentação desse homem então muda, ele passa a digerir uma carne já cozida e ela traz uma série de benefícios para o metabolismo, ou seja, para a aquisição de energia desse
ser humano do Paleolítico. Outra coisa que o fogo vai ser bem útil para esses homens vai ser para ajudar a espantar alguns animais. O homem, nesse período, por ser desprotegido das armas de fogo, ele tinha que espantar alguns predadores naturais, tais como eu cheguei a falar para vocês em sala, os tigres de dentes de sabre, que eram animais muito maiores do que os tigres que conhecemos hoje, por exemplo. Então, um tipo de animal como esse poderia causar muitos problemas para o homem do Paleolítico. Nós temos informações desse período principalmente por achados arqueológicos, ou seja, vestígios materiais deixados por esse homem desse período. Mas um dos que mais chama a nossa atenção são as pinturas rupestres. Eu selecionei aqui para vocês um exemplo, então, do que seriam essas pinturas rupestres. E tem uma atividade de vocês que está até pedindo para vocês trabalharem bem essas pinturas rupestres, tentar reproduzir elas aí na casa de vocês. Bom, vai aparecer aí, olha um exemplo bom de uma pintura rupestre. Nós, historiadores e arqueólogos também, buscamos entender o que cada pintura rupestre representava dentro do seu contexto. Essa daí até parece bem simples. Representa uma caçada. Homens do Paleolítico caçando animais para sua sobrevivência. Mas existem uma infinidade de representações aí. Alguns historiadores e arqueólogos acreditam que sejam os primeiros ritos religiosos que tenham surgido entre os homens. Outras cenas do dia a dia, rituais de dança, enfim. Essa também era uma forma do homem do Paleolítico tentar se comunicar. Uma vez que ele desenhava isso na parede das cavernas e saía daquela região, ele podia estar indicando ali, deixar um recado para um próximo grupo que passasse por ali. Tipo, esse animal existia aqui, já foi caçado pela gente, hoje ele já não tem mais. Então, esse grupo que chegaria ali na região, ou esperaria encontrar esse animal, ou continuaria se mudando ali daquela região por já saber que não haveria mais esse tipo de animal para ser caçado. Então, as pinturas rupestres serviram como a primeira via de comunicação registrada, quase uma pré-escrita. A escrita ainda demoraria muito para ser desenvolvida pelo homem. A gente está falando aqui de um período da história que vai de aproximadamente 100 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. A escrita só vai ser criada em 4 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a maior parte do tempo da vida do homem sobre a face da Terra, ele não aprendeu a escrita, ele não sabia escrita. Então, as pinturas rupestres serviriam, então, como essa intenção, deixar algo registrado, passar uma mensagem para outras pessoas. Certinho, gente? Hoje, esse vídeo é curtinho porque só está falando de um período da pré-história especificamente. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as atividades do PET 1. Muita gente não se pronunciou, teve gente que entregou nas primeiras semanas e depois parou de entregar o PET. Eu sei que tem gente também que pegou a apostila na escola e que está entregando por agora e depois a direção vai passar as atividades para a gente corrigir e depois dar um retorno para vocês. Para aqueles que estavam fazendo e que vão começar a fazer a partir de agora, façam direitinho. Pega no dia da aula de história e de geografia e façam essas disciplinas. Do mesmo jeito que amanhã vai ser matemática, na quinta-feira vai ser ciências, peguem e façam no dia as disciplinas, porque isso ajuda bastante, ok? Eu vou encerrando por aqui. Deixo um abraço para vocês, espero que se cuidem. Tchauzinho, gente. Alô? Alô? Oi.